Muito bom dia a a todos os que estão conectados com o satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os outros ou demais meios de comunicação. Lá onde está o missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs dos diversos países. Hoje, sábado, 15 de junho deste ano 2024. Buscamos em Romanos, capítulo 8, versículo 14, em diante, onde nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, senão que recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. A adoção na cima, no topo. Esse é o nosso tema para este momento. Pode assentar-se, por favor. Nos diz, na mensagem, preparando-nos para a adoção na terceira etapa, diz nosso amado irmão e amigo Dr. William Souto Santiago, nesta mensagem que ele pregou domingo 26 de junho de 2009 em Santiago, no Chile. Vejam aqui, ele diz, capítulo 3 de Malaquias 3 diz: eis aqui eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. E esse foi João Batista. E virá subitamente a seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis aqui que vem, tem dito Jeová dos exércitos. Quem viria? O Senhor viria. E quem mais? E o anjo do pacto, ou seja, o anjo de Deus, que é o corpo angelical de Deus e, consequentemente, é o corpo angelical de Cristo, ou Cristo no seu corpo angelical. E viria, para onde viria? Viria a seu templo humano, o corpo que nasceu através da Virgem Maria, chamado de Jesus. Vejam, quem viria? Viria o Senhor viria. E diz, e quem mais viria? Ora, viria o anjo do pacto, o anjo de Deus viria. Porém, vejam vocês que para que o anjo do pacto, o anjo de Deus, viesse no meio da raça humana, ou vir no meio da raça humana, tem que ter um véu de carne. E esse véu de carne, que estaria cumprindo a vinda do Messias há 2000 anos atrás, que foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento, isso veio através ou pela Virgem Maria. E o seu nome, que foi colocado pelo arcanjo Gabriel, o qual é quem tem acesso ao livro da verdade, conhece os nomes que estão escritos aí. Vejam, para a manifestação do anjo do pacto, do anjo de Deus, da coluna de fogo, no meio do povo hebreu, o nome já estava aí. Vejam que ele diz que vossos nomes estão escritos no céu desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que já, da mesma forma como muitos casais, quando eles se casam, vão ter um menino, uma criança, já bem de antemão já tem o seu nome. Agora vejam aqui como já José e Maria, através ou por meio do arcanjo Gabriel, agora lembre-se que José foi em sonhos, que ele deu para José em sonhos essa revelação e lhe disse que se chamaria Jesus.
Agora, já com o nome, quando nasce, lhe colocam o nome ao qual o arcanjo Gabriel tinha lhe dito que lhe pusesse ou colocasse. Tal foi assim também com o sacerdote Zacarias e Elizabeth, o qual o anjo também lhe disse, lhes falou que lhes colocasse por nome o nome de João. Ele viria com o espírito e virtude de Elias na sua terceira manifestação. Lhe disse que colocasse o nome de João, o anjo. E diz, e assim como o nome eterno de Deus está em Deus, também está no anjo do pacto. E então tinha que estar no véu de carne, onde Deus estaria em toda a sua plenitude. Também, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí está Deus em toda a sua plenitude, com todos os seus atributos e todo o seu poder. E quem são os seus atributos? Nós, os filhos e filhas de Deus. E agora o corpo de carne tinha que ser adotado. E isso é uma parte muito, muito importante. Na primeira vinda do Senhor, esse corpo de carne tinha que ser adotado. E isso aconteceu no Monte da Transfiguração, lá na cima, lá no topo. Para ele poder dizer, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la ou retomá-la. Agora, o corpo de carne tinha que ser adotado, esteve passando por uma etapa de prova ou provação em toda a sua vida, mas, sobretudo, nos seus 3 anos e meio de ministério. Sobretudo nesses 3 anos e meio de ministério. Na página 36 do livro de Citações, parágrafo 306, nos fala: estes mistérios foram escondidos. Vamos ver aqui. Trezentos e quatro. Vamos ler na 304 e depois passamos para 306. Vamos primeiro para 304 da página 36. Diz: estes mistérios foram escondidos. Agora lembre-se que a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus para colocá-los na igreja. E aí do lado esquerdo escreve a adoção. Agora, tudo através das eras de Moisés, lá atrás, através das eras dos profetas, lá atrás, através de todas as eras, eles esperaram até este último dia por estas coisas para serem despregadas ou colocadas de acordo com a Escritura, materializadas. Isso é correto porque isso será revelado nos filhos de Deus. Cristo, a cabeça, foi rejeitado, mas a era dos luteranos, a era batista, a era metodista, a era pentecostal, estamos direitinho para cima para a coroação agora, esperando, desejando profundamente pela coroação para assentar-se, o edifício inteiro assentar-se. E do lado esquerdo, desenha uma pedra angular e as eras e uma flechinha onde diz coroação, o coroamento aí para a pedra angular apontada. Agora, na Bíblia estamos vivendo na última era, do lado direito, desenha uma pedra angular e as eras e uma flechinha para a parte aí das eras. Estamos vivendo na última era. O topo, a cúspide da pirâmide. E no desenho do lado esquerdo, aí uma flechinha para as eras também, está para a sétima era. Da linha onde diz, estamos vivendo na última era, porque aí sai uma linha para a sétima era, onde ele desenhou do lado esquerdo. Uma linha saindo da sétima era. Estamos vivendo na última era, na cúspide, no topo da pirâmide, os peixes cruzados da era de Câncer no zodíaco, no tempo da vinda do leão, o leão, na coroação e nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Do lado direito escreve leão. Vê onde nós estamos? Estamos diretamente no tempo do fim, direitinho no tempo do fim. Ó, que privilégio, que dia. Se o cristão pudesse apenas realizar ou ver o dia no qual estamos vivendo. Do lado esquerdo ele desenha uma pedra angular e as eras. Só a sétima era ele desenha, a divide.
Oh, que coisa! O que você pensa que o escritor deste livro tinha visto e viu onde ele seria manifestado nos últimos dias, esperando e gemendo por esses filhos de Deus que se levantassem no último dia com o poder do Espírito Santo, no fim ou no final dessa era, para revelar as coisas secretas desde antes da fundação do mundo, para trazê-lo aqui em cima. E aí do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras e escreve último dia, dia postreiro em cima da pedra angular e a flecha para a pedra angular. E ele escreve aí embaixo desse parágrafo, escreve a adoção lá em cima na pedra angular, no último dia. Dia postreiro no 7º milênio. A adoção lá em cima, na pedra angular. No último dia, dia postreiro, no 7º milênio. E passamos para 306, da página 37, onde diz: Deus pode tomar ou pegar o homem, adotá-lo e a sua família e dar-lhe algo que primeiro prove isso para ver se isso está bem direito. E ele disse, a Bíblia diz, provai os espíritos, e este homem reclama, e ele escreve Moisés e Elias. Este homem reclama uma certa coisa, prove isso e olhe se está bem direito. Se estiver bem, mova-se junto com ele. E diga, Senhor, manda-nos outra coisa e siga adiante. Apenas siga adiante e cada um tome a sua posição. Então, vai ver, a igreja de Deus vai ver que ela começa a tomar posição. Como é que vai tomar posição? Com Moisés e Elias, os quais, vejam, a promessa é que a vinda do Filho do Homem é tal como nos dias de Abraão, nos quais estava lá Elohim, Gabriel e Miguel estavam lá, para a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora vejam como as coisas começam a ter lugar, tal como aconteceu lá e como também foi mostrado no Monte da Transfiguração. Eles vêm, vejam, lá em Sodoma e Gomorra, eles chegaram até lá como investigadores de juízo e depois, quando eles saíram, juízo caiu, ao amanhecer o juízo caiu sobre Sodoma e Gomorra. Agora, neste tempo final, no fim do tempo, estão no meio da sua igreja, fazendo essa obra de reclamação. Então, a igreja de Deus vai ver que ela começa a ter lugar, e é quando os filisteus começam a voltar para trás, os shorts das mulheres serão tirados. O cabelo vai crescer, as caras serão lavadas, ou seja, zero de maquiagem, zero de shorts, zero beber, zero fumar, tudo zerado, as coisas do mundo zeradas. Quando é que tudo isso acontece? Com a presença dos anjos ceifeiros ou ceifadores, trazendo, neste tempo final, trazendo essa separação, essa segregação entre o certo e o errado, entre o trigo e o joio. Então é quando os filisteus começam a voltar para trás, as shorts das mulheres serão tiradas, o cabelo crescerá, as caras serão lavadas, os cigarros estarão ausentes fora. É correto, quando a igreja começar a entrar no seu grande poder, quando tenhamos um Ananias e Safira, e uns quantos deles, ou muitos deles, sim, Senhor. Você verá quando a Santa Igreja fique posicionada, unida, colocada posicionalmente como Filho de Deus, adotado na família de Deus. Poderosa igreja colocada aí na sua glória. Isso é pelo qual ele vem por isso. Ele vem por isso. Ele vem pela sua igreja. Vejam, por uma igreja santa, sem manchas, sem rugas. Olhem, nos diz na página 471 do livro dos selos, em espanhol, diz: ele vem lendo ou falando da visão que foi mostrada, a visão da carpa, da tenda. Ele foi mostrado, e na parte final dessa página diz, lá no Canyon Sabino ele me falou, esta é a terceira etapa. Existem 3 coisas que acompanham ou vão junto com a terceira etapa. Uma se abriu ontem, o 6º selo.
hoje, o sétimo selo, e resta uma coisa que eu não posso interpretar: a vinda do Senhor. Porque está em um idioma desconhecido, mas eu estive aí de pé e olhei diretamente para ele, e esta é a terceira etapa. O que vem, e o Espírito Santo de Deus, o que é que viria para a igreja? O Espírito Santo de Deus. Oh, irmão, é por isso que foi que todo o céu esteve em silêncio, ou ficou silenciado. Agora vocês se lembrem da 134 do livro dos selos. Agora vamos continuar aqui. Continua dizendo o nosso irmão William. Quando ele foi ao Monte da Transfiguração, depois de falar com os seus discípulos, dizendo para eles: alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. Vamos ver como é que ele fala isso aqui no capítulo 16 de São Mateus, versículo 27 em diante, diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada qual conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. E depois disso, no capítulo 17 de São Mateus, diz: 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Jacobo e a João, seu irmão, e os levou separadamente a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, na frente deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestimentas se fizeram brancas como a luz. Se tornaram brancas como a luz. E eis aqui lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E disso, no livro de citações, olhem na página 42, parágrafo 345, nos diz, falando disto, aí, como, de que forma o Espírito Santo, através ou por meio do irmão Branham, fala e mostra para ele como seria a ordem da vinda do Filho do Homem, diz. Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma a Pedro, Santiago e a João numa montanha alta, separadamente, e foi transfigurado na frente deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que ele fez? Passou por dentro da transformação até o dia da sua vinda. Passou por dentro, até o dia da sua vinda da transformação. Agora, se ele passou dentro da transformação até o dia da sua vinda, ou seja, ao ser transfigurado, como é que ele vai estar mostrando-se aí, no meio de Pedro, Jacobo e João, com o seu rosto, o qual se fez outro, o seu rosto se transfigurou. Diz, mudou, o seu rosto mudou, o seu rosto tornou-se outro. Agora vejam. Eles tinham levado Jesus até a montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado na frente deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol no seu fulgor ou força, e apareceram junto com ele Moisés e Elias. Ele em cima, ele escreve a adoção, desenha uma pedra angular também, aí escreve Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Em que forma o Filho do Homem vem? Agora, o primeiro que vai aparecer será Moisés e Elias. Agora, preste atenção, antes que Jesus volte à terra. Agora, é um pouquinho antes do tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e tornará o coração dos filhos aos pais, converterá. A Bíblia diz isso antes da vinda do Senhor, antes do cumprimento da vinda do Senhor, que vem com seus anjos. Moisés e Elias diz que Deus mandará ao profeta Elias na sua quarta manifestação, que foi o reverendo William Marion Branham, para aqueles que o queiram receber. É aquele Elias que viria antes da vinda do Senhor. A Bíblia diz isso, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui a ordem da sua vinda, da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o vissem, o que era Elias, depois Moisés, Israel voltando para lá, os guardadores da lei, e depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia! Vê a ordem da sua vinda? E aí, do lado direito, em cima, escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. Continua dizendo o nosso irmão William.
Esta visão que os três apóstolos tiveram, os apóstolos mais próximos de Jesus, Pedro, Jacob e João, a adoção é aí. E também é tipo e figura do que será a adoção da Igreja do Senhor e de cada membro da Igreja do Senhor. Foi aí que se transfigurou. Isso nos fala de glorificação. Foi mudado de mortal para imortal. Vejam, foi mudado de mortal para imortal. É por isso que foi que ele podia, ou poderia dizer, ninguém me tira a vida. Era imortal. Ele a iria pôr por ele próprio, por ele mesmo. Eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la ou atirá-la. Foi mudado de mortal para imortal. Glorificado com Pedro, Jacob e João aí como testemunhas, e Moisés e Elias aí, um de cada lado. Na página 37 do livro de citações, parágrafo 312, nos diz: seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir à minha herança, para fazer o quê? Qual herança? Na qualidade de filho, para ser um filho de Deus. E isso, vejam, nós lemos isso na Escritura, lá no princípio de Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17, aí, onde nos mostra quem são esses filhos de Deus e qual é a herança. E agora, isto só poderia afogá-lo até a morte. Mas você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amateur? Ou deuses, em princípio, aqui em cima desse parágrafo ele escreve a adoção e as pragas. E embaixo escreve, desse parágrafo embaixo, ou seja, continua na próxima página 38, mas aí embaixo escreve os filhos de Deus, é igual, são deuses amateur, iniciantes, principiantes. Passamos para a página 38 deste mesmo parágrafo e continuo na 38. Quantos jamais sabiam isso? Quantos sabem que Jesus disse isso? A Bíblia, Jesus disse, por acaso não diz vossa lei que vocês são deuses? Do lado esquerdo escreve deuses. E se vocês chamam de deuses, lhes chama de deuses. Deus diz em Gênesis 2, porque eles eram deuses, porque eles tinham completo domínio sobre o domínio do mundo. Ele lhes deu domínio sobre todas as coisas e ele perdeu a sua qualidade de Deus, ele perdeu a sua qualidade ou característica de Deus, ele perdeu o seu domínio e Satanás pegou para ele. Mas, irmãos, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão de novo para trás para tomar isso de novo novamente, esperando pela plenitude dos tempos, quando a pirâmide chegue lá em cima no topo, no cúspide. Do lado esquerdo desenha uma pirâmide e do lado direito desenha uma pirâmide e a flecha apontada para a pirâmide. Quando os filhos completos, inteiros de Deus serão manifestos, quando o poder de Deus andará lá fora, aleluia, e tomarão cada poder que Satã tirou deles. Ele fez o homem um Deus no seu domínio. O seu domínio vai de mar a mar, de praia a praia. Ele tem o controle dela. E quando Jesus veio, sendo o único Deus sem pecado, ele provou isso. Ele o provou. Quando os ventos sopraram, ele disse, seja paz, amém. E quando a árvore, ele disse, nenhum homem coma de ti. Em verdade vos digo, você reticências, que são deuses pequenos deuses, se disseres a esta montanha, seja movida e não duvidares em vosso coração, mas creias que o que dissestes virá a acontecer, podes obter o que disseste, falar-te, vai diretamente para trás de volta, Gênesis, ao original. O que é isso? Agora lembre-se a 254 do livro dos selos, onde ele diz, quando esse grupo possa colocar, vamos ler um momentinho esse pedacinho aí, 254 do livro dos selos, em espanhol, diz, agora, à noite nós vimos que vinha com sua grande espada para matar, e também vimos que ele será morto ou matado com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que o matará. Espere você
até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes, e aquele grupo, e ele escreve Moisés e Elias, e aquele grupo que verdadeiramente pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, colocá-la direito, ou então partirá e cortará, poderão fechar os céus, poderão fazer isso e aquilo que eles queiram fazer. O que é que nos está falando aqui, nesta citação? O que é isso? Continuo na citação 312. O que é isso? Agora, o mundo e a natureza está gemendo. Por quê? Pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Quando verdadeiros filhos nascidos, filhos cheios, falem. E a sua palavra é isso. Eu creio que estamos na beirinha disso agorinha mesmo. Chegando a isso. Estamos chegando nisso agorinha mesmo. Sim, Senhor. Fala esta montanha. Seja assim, irmão. E eu desejo isto e isto. Uma certa coisa feita. Em cima, neste parágrafo, para que anotem antes de continuar, faça a anotação, ele escreve. Aqueles que não anotaram aí, escreve a praga e escreve um filho adotado, Moisés e Elias. E também escreve a adoção na cima, no topo. E esse é o tema que nós temos hoje. Vejam vocês que a maior parte dos temas, separado dos dias sexta-feira e domingo, que é o próprio tema da mensagem, o mesmo tema da mensagem, a parte disso, nos outros temas ou nos demais temas, como nos sábados e nos temas da semana, que algumas vezes nós colocamos ele aí, daquilo que Deus nos dá, mas vejam vocês que tem temas que são desses que ele deixou escrito, disso que ele deixou escrito. E olhem, as coisas se cumprem de uma forma tão simples. Quando ele, uma ou duas vezes, ele tinha dito que eu tinha os temas para pregar na carpa, e olhem os temas, já estavam escritos os temas aqui, ou aí, por ele. E esse ministério, o que tem que fazer é falá-los, e em torno desses temas, ao redor deles, desenvolver esse estudo bíblico, esse ensinamento tão simples assim. Amém. E muitos esperam que ele venha, porque ele disse que tinha os temas para pregar. Olha, os temas já faz tempo que se estão dando a conhecer, e se está dando esse ensinamento sobre esse tema e não percebem. Porque Deus, as coisas as cumpre de uma forma tão simples que passa em branco, despercebido para aqueles que não são os atributos de Deus. Agora continua dizendo, eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu os dou, te os dou no nome de Jesus Cristo. Aí está uma manifestação. Ó, irmão, minha colheita está queimando lá. Eu não tenho chuva nenhuma, não tem chovido. Eu enviarei chuva no nome do Senhor Jesus. E lá virá. Ó, esperando, gemendo, toda a natureza, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus ordenou isso no princípio. Ele deu ao homem o domínio. Ele deu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo domínio com esta segurança. Pede ao Pai qualquer coisa no meu nome, eu farei. Ó, irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A posição, a igreja. Como disse, eu falei, o livro de Efésios é o livro de Josué. É Josué colocando a gente, as pessoas, aonde elas pertencem. Deus vai colocar a sua igreja, filhos e filhas de Deus. Deus me permita para ver isso. É minha oração, minha oração. Tão próximo até que possa quase palpá-lo, pegá-lo com as minhas mãos, agorinha mesmo, aí está. Aí mesmo está. E isso é o que eu desejo profundamente ver, esperando pelo tempo quando andemos lá embaixo na rua. Ali está um aleijado no chão desde o ventre da sua mãe. Não temos ouro nem prata. Ó, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Quando Deus se fará ou se dará a conhecer. Quando Deus se fará conhecer como no meio da igreja, através desse instrumento. Através do cumprimento do 7º selo. Quando eles pararão a doença, quando eles pararão o câncer, quando eles pararão a doença. Você pensa que o câncer é alguma coisa? A Bíblia diz que vem um tempo quando o homem se apodrecerá na sua própria carne e os gaviões comerão das suas carcaças até mesmo antes de morrerem. Câncer é uma dor de dente para o que vem. Aí onde diz, quando Deus se dará a conhecer, do lado esquerdo, no lado direito, desenhe uma pedra angular.
Câncer é uma dor de dente para o que vem, mas lembre-se, essa coisa horrível foi proibida durante esse dia de atacar aqueles que tinham o selo de Deus. E escreve E.S., ou seja, Espírito Santo. A isso é que nós estamos nos esforçando para entrar, ou de entrar, e estar posicionalmente colocados dentro do reino de Deus, antes que estas coisas, antes que essas horríveis pragas batam ou golpeiem. Do lado direito, desenhe uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E embaixo escreve entrar no reino posicionalmente, em posição. E em cima aí, escreve as pragas e o selo de Deus. Continua dizendo nosso irmão William: para o tempo da adoção de todos os filhos e filhas de Deus, isto aqui vem a ser, torna-se tipo e figura do que será a vinda do Senhor no meio da sua igreja e a adoção para todos os filhos de Deus. Estarão vendo Moisés, Jesus e Elias. Estes três personagens ou pessoas são os que estão prometidos que estarão na terra no tocante aos seus ministérios, os quais estarão operando, os quais estará operando o Espírito Santo, estará operando na parte alta da igreja do Senhor, que é a era da pedra angular. Na mensagem A União Invisível de Cristo e sua igreja, a união invisível da noiva de Cristo, na página 32, nos diz, na metade da página diz Malaquias 4, São Lucas 17:30, São João 14:12, Joel 8:32. Essas promessas foram exatamente iguais, tais como João Batista se identificou nas Escrituras. Na Escritura, Jesus identificou-se a si mesmo. O que eles diziam? Fosse com tal pessoa, João é um homem selvagem, a igreja não pôde recebê-lo. Esse é o modelo, nem tampouco a igreja o receberá hoje. Mas, para o escolhido, Deus está chamando. Para o escolhido, eles sabem disso, chamando a noiva virtuosa, a palavra, a igreja no dia final, a senhora escolhida do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. Se Jesus é a palavra, reticências, quantos creem nisso? Muito bem, então. A noiva sempre é parte do noivo, assim que a noiva não será uma denominação, terá que ser a palavra manifestada. E escreve prometida, feita uma realidade, cumprida, e do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Terá que ser a palavra manifestada para ser a noiva de Cristo. Ele prometeu fazer isso, ele disse como ele faria isso. Ele nunca perde o seu modelo, o seu molde. Ele sempre o fez através do rejeitado. E escreve em cima modelo. Ele o fez cada vez através do rejeitado. E coloca modelo. E o faz de novo, novamente, chamando para fora a sua virtuosa, a noiva nos últimos dias, nos dias finais. A formosa Rebeca está esperando pelo seu Isaac. E escreve Jesus Cristo com Moisés e Elias, o filho prometido, Cristo. Isaac é igual a Cristo. Continua dizendo nosso irmão William, e esse é o trono terrestre e terreno do Messias, o trono do qual o anjo Gabriel disse para a Virgem Maria. Isto é um pouquinho mais adiante nesta mesma mensagem que estamos lendo. É outro parágrafo mais na frente. E esse é o trono terreno do Messias, o trono do qual o anjo Gabriel disse para a Virgem Maria que a criança que ela vai ter, lhe ponham por nome Jesus, e lhe diz, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre Israel para sempre, ou seja, que o herdeiro a esse trono é Jesus Cristo. E ele diz ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu tenho vencido e me tenho sentado com meu Pai no seu trono. Da mesma forma é que ele vai fazer com o vencedor. Da mesma forma, e vamos estar com ele como reis, sacerdotes e juízos, ou seja, o gabinete de governo do Messias. Você quer ver e saudar algum membro do gabinete do reino do Messias? Pois dê a mão para o seu vizinho que está do seu lado. E você estará saudando um membro do gabinete do reino do Messias. Agora vejam como ele aqui nos mostra
que na era da pedra angular e dispensação do reino, os que estariam colocados aí são os que iam fazer parte desse gabinete do reino do Messias. E esses são os que estão hoje aí em cima, que escutaram esse chamado e subiram para a era da pedra angular e dispensação do reino. E aí, você pode saudar a esses que seriam membros desse gabinete do reino do Messias. Veem o simples que é tudo, ou que tudo é, ou seja, nós olhamos uns para os outros e nos reconhecemos como membros do reino do Messias, ou seja, que no reino do Messias é que está a nossa herança, é que está a bênção, a grande bênção, a bênção terrena para nós está no reino do Messias. Agora, como se sabe, ou como a pessoa sabe que é um membro desse gabinete, lembre-se, minhas ovelhas, diz Jesus, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. É como uma historinha, vamos ver aqui, eu creio que é nesta mesma mensagem, que nos fala dessa águiazinha. Olhem, na página 36 desta mesma mensagem, a união invisível da noiva de Cristo. Esta mensagem é bom que vocês também a tenham impressa assim em folheto, deve estar na página aí também, porque foi uma das que ele tinha dito que o povo a tivesse. Essa mensagem, vejam na página 36 deste folheto, pode mudar em alguns a edição, como a minha historinha da águia. Todos vocês sempre a ouviram. Uma vez, um velho granjeiro, um homem da granja, teve uma galinha. Ele não tinha suficiente ovos para colocar debaixo da galinha, senão ele encontrou um ovo de águia e colocou debaixo dela, da galinha. E quando a águia nasceu, era um pintinho da aparência que parecia mais ridículo do que os outros, de que jamais tinham visto os pintinhos. Ouviram a águiazinha, e ele escreve aí, a águiazinha, seguindo eles, e a galinha fazia cloque, 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 e a águia dizia, eu não sei o que se assemelha, é parecido o som dessa coisa, eu não sei o que é, mas de todas as formas eu estou seguindo. E ele se meteu no curral e começou a cavar no curral. Começou a cavar nos estercos, nos montes de esterco, e ela continuava, cloque, 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 isso é bom, une-te com a gente. Essa águiazinha não podia comer essa coisa ou isso, ele apenas prosseguiu seguir os pintinhos porque ele não sabia o que fazer. E então ela saiu lá fora e obteria isso, teria isto e aquilo. E a águiazinha, ele tinha que engolir isso, ele não sabia como fazer isso. Mas ele tinha visto os pintinhos fazendo isso, mas ele não sabia algo diferente. Tinha algo diferente, ele não gostava disso. Ele via algo diferente nisso. Então um dia a mãe soube que ela tinha colocado 2 ovos. Assim que ela começou a buscar esse outro ovo, voando em torno, procurando, buscando como grande Espírito Santo. Ah, que formoso isso, não é verdade? E aí ele escreve do lado, ou seja, desenha uma estrela, uma estrelinha, desenha uma estrelinha aí. Um dia voou sobre o graneiro, sobre a granja, essa denominação. Ela olhou lá embaixo e viu seu bebê. E ela exclamou, era a voz de algo que produziu um eco dentro dele. Oh, isso soa certo, correto. Oh, deixe um verdadeiro predestinado, germen nascido predestinado por Deus, ouvir a palavra de Deus. É música para ele. E ele escreve do lado, em cima, o germen predestinado. É música, ele sabe que é a verdade. De todos os modos, ele estava cansado dessa coisa denominacional. Une-te conosco. Vem com a gente. Nós temos uma festa social, temos isto, nós temos... O pequenino não lhe soava isso correto, soava bem. Ela dizia, filho, tu de todas as formas, tu não pertences a esse grupo. Tu pertences a mim, tu és meu.
E ele disse: mamãe, e escreve aí a palavra. Isso soa real. Como eu vou sair disto? Apenas dá um salto e eu te agarrarei. E ele escreve aí Apocalipse 4:1. E escreve: sobe aqui. E o Y. E coloca reticências e uma pedrinha angular. E do lado direito escreve: mamãe águia e a sua águiazinha. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. Apenas dá um salto e eu te agarrarei, eu te segurarei. Isso é tudo o que tu tens que fazer. A palavra de Deus ungida. E aí em cima escreve Elias e Moisés e Elias. Ou seja, Elias na sua quarta manifestação, vejam, e Moisés e Elias, que são os ministérios deste tempo final, deste último tempo. A palavra de Deus ungida sendo vindicada, confirmada diante de qualquer homem que é nascido para ser filho de Deus com um germe, e escreve em cima alma com um germe predestinado nele para esta hora, o gen. Ele verá a mensagem de Deus tão certamente como que existe um Deus no céu. E do lado esquerdo escreve: verá a mensagem. Martim Lutero viu isto para ele. Wesley viu isto para ele. O pentecostal viu isto para ele. Agora, o que de você? Eles entraram em denominação. Aqui está a palavra condenando isso, dizendo exatamente o que deves ter para hoje em dia, exatamente igual a Malaquias 4 e todas essas promessas para a hora, para o hoje. O que de você? O que você está olhando? Amém. Aqui estamos, a águia real, e escreve Espírito Santo Cristo, mais abreviado E.S. Cristo. A águia real e genuína está aqui. Minhas ovelhas conhecem minha voz. E do lado esquerdo escreve: minhas ovelhas ao estranho não seguirão. Claro, por predestinação foi colocado lá dentro, aí dentro, fostes pré-ordenado para ser um filho de Deus. Estivestes em Deus antes da fundação do mundo, estivestes em Deus. Apenas és manifestados neste dia para a sua glória e sua honra. Como podes fazê-lo sem que honre a sua palavra? Sim, Senhor, do qual tu és uma parte dessa palavra por predestinação, porque preste atenção, o Deus é a palavra, Deus é a palavra, eu creio. Então, bom, se ele sempre foi a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra, se a palavra era Deus, então tu estavas em Deus, a palavra. A parte que havias de fazer ou realizar esteve em Deus antes da fundação do mundo. Vejam, sem você e sem mim, Deus seria um Deus incompleto. Nós estamos neste planeta Terra para cumprir a parte da palavra que nos cabe, que nos corresponde, para realizar a parte que nos cabe a nós, que nos corresponde como palavra. Isso é algo grandioso, irmão. Amém. Aí do lado direito desenha uma estrela de Davi do lado direito. Ele te viu, te conheceu, te predestinou para isso, ou para ele. Eu lhes digo a vocês, tal como essa águia reconheceu essa voz, assim reconhece o verdadeiro cristão nascido de novo, reconhece a voz de Deus falando através da palavra, quando eles a veem ungida, vindicada, confirmada. E aí ele escreve do lado de ungida, escreve Elias e Moisés. Escreve Elias e Moisés e Elias. Elias e Moisés e Elias. Preste atenção, ele olhou para cima, não viu esta velha galinha, e escreve Laodiceia, cloque, por aqui. Une-te conosco, vem aqui, vê isto, e vê isto, e vê aquilo. Ele viu um ser como ele queria ser, voando nos ares, gritando livremente lá em cima nas alturas, sobre todos os abutres e coisas da terra. Aleluia, queria ser isso, porque nele estava a ser isso. E um homem que é nascido de Deus, um filho de Deus, tem que ter uma natureza de Deus. Tem que ser semelhante a Deus. Ele honra a Deus, ele é parte da palavra de Deus. E escreve aí, semelhante é igual a teofania.
E nestes últimos dias, e esta noiva tomando a forma exatamente igual no mesmo poder no qual ele esteve no princípio, subiu através dessas organizações e assim sucessivamente e sai para a noiva. Ele não pode ser outra coisa, com exceção disto, ou a não ser isto. E na página 40 desta mesma mensagem, embaixo, na 40, diz, lá embaixo, agora note a palavra ungida do seu dia, da qual vocês são uma parte dela por predestinação. Aí na palavra ungida de seu dia escreve Elias e Moisés e Elias. E em cima disso escreve sexto selo e Jesus. É igual sétimo selo. Ou seja, Moisés e Elias e Jesus. E em Moisés e Elias escreve sexto selo e Jesus é igual sétimo selo, porque lembre-se que o que é Moisés e Elias? Os ministérios de Moisés e Elias, a sétima trombeta, o sexto selo para Israel é Jesus, a vinda do Senhor para a igreja, o sétimo selo. O sétimo selo, Jesus, o pilar de fogo, a coluna de fogo é o sétimo selo para a igreja. Você imediatamente, reticências, como novo, quando ouvistes isso, rapidamente soubestes que eras uma águia. Também percebestes de que, para começar, não eras um pintinho denominacional. Soubestes que aí tinha algo mal aí, ruim. Aí tem algo ruim. Aí tem algo mal aí, ruim. Isso é verdadeiro, porque sabes que fostes preso nisso no princípio. Ele, o noivo, tirou a tua vergonha e colocou no mar do esquecimento pelo lavraco da água da palavra e o sangue de vida. Isso é o que a Bíblia diz. Teu primeiro esposo com o qual fostes casado, estavas casado com o mundo noivo, o noivo ungido, o qual te pré-ordenou, te lavou através do lavacro das águas pela igreja. E aí escreve primeiro esposo e escreve embaixo com o espírito do mundo, quinta dimensão, com o espírito do céu, sexta dimensão. Isso não soa correto, soa certo, ou soa correto. Possivelmente encontre isso no almanaque, mas não é na Bíblia de Deus. Pelo lavraco da água da palavra, e a água da palavra está ficando de pé completamente justificado, como se nunca tivesses feito isso no princípio. E do lado direito escreve, desenhe uma estrela de Davi do lado direito. E em cima escreve justificado, como se nunca tu tivesses pecado. Esta é a minha mensagem para a igreja agora. Conforme vamos, tu estás de pé na palavra, posicionado na palavra, escreve sétimo selo, estás de pé na palavra, com a palavra de Deus, e na palavra de Deus e com a palavra de Deus, estás posicionado, e desenha uma flecha, com uma flechinha do lado direito, com a pedra angular e as eras, e com a palavra forro ou casca, e escreve trigo 2 vezes. Aí na parte do meio e em cima, mas na parte de fora. Onde tu estás posicionado, vamos ver. Estás te posicionando na palavra de Deus e com a palavra de Deus. Cada amém, cada tio, cada título. Onde tu estás posicionado, eu estou posicionado, eu estou tentando dizer-lhes, saia dessas cascas e saiam para cá. Aqui para fora no trigo, onde você pode amadurecer diante do sol, na frente do sol, ouço a vinda da ceifa, da cega. Aí escreve Moisés e Elias. Quem são os anjos que fazem essa segregação? Moisés e Elias. Estás posicionado completamente justificado, como se no primeiro lugar nunca tivesses feito isso, ou coisa alguma. E escreve aí do lado esquerdo, para amadurecer o trigo. 2 pontos, o sol e a colheita. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui, com a mensagem do Evangelho do Reino, um pouquinho mais na frente dessa mesma mensagem, com a mensagem do Evangelho do Reino, é que vem a revelação, a fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. A revelação da vinda do Senhor com seus anjos. A vinda do Senhor com as 2 oliveiras.
E, portanto, esses ministérios vão estar aí na Igreja do Senhor, na etapa do lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a etapa da Era da Pedra Angular. Por isso é que vai ser possível o contato não apenas com a Igreja noiva, senão também com todo o cristianismo, com o mundo inteiro e também com o povo hebreu. Essa é a única era que poderá, na qual se poderá realizar ou fazer tudo isso que foi prometido. Em que era? Que vai se tornar possível, ser possível esse contato com o mundo todo, o mundo inteiro, porque vejam vocês, na página 119, parágrafo 10, 57, no fim dele diz que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas ou loucas, e é para os perdidos, e para o povo hebreu, os 144 mil. Quando diz para o mundo, aí fica incluído os 144 mil. Onde é que será possível isso na nossa era, a Era da Pedra Angular, e em nossa dispensação, a dispensação do reino? Isso não pôde ser possível antes ou anteriormente. Vejam, não foi converso, o povo hebreu não foi converso, não foi raptada, a igreja noiva não foi raptada, não foi preparada, as virgens fátuas não foram preparadas para entrar na grande tribulação, porque não era o tempo para isso se cumprir. O tempo para isso se cumprir é agora. E isso está se realizando, está se fazendo em primeiro lugar com a noiva, primeiramente com a noiva. Portanto, estaremos vendo como se estará movendo todas as coisas na era da adoção, a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o templo espiritual de Cristo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde os ministérios das duas oliveiras estão mostrando o que vai acontecer neste tempo final. É aí onde aparecem também os 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, e também no templo que construiu Salomão aparecem 2 querubins de madeira de oliveira cobertos com ouro, tipo e figura das 2 oliveiras com a presença do Espírito Santo. A presença de quem? Do Espírito Santo. O ouro representa a divindade. E aí a madeira de oliveira representa, as 2 oliveiras representam os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. No livro de Citações, na página 10A, parágrafo 104 diz: E este grande príncipe tinha determinado reconstruir a casa do Senhor. Tinha determinado isso, reconstruir a casa do Senhor. E quando ele fez isso, ele tinha colocado a pedra de fundamento ou fundamental. E como nós lemos mais adiante, nós vemos que Deus disse que Zorobabel colocou o fundamento com as suas mãos. Ele também trará a pedra principal, a principal pedra. Eu quero que vocês notem, eu perceba que ele não disse que traria a pedra angular, ele disse que traria a pedra principal, e nós sabemos que a Escritura diz que Jesus é a pedra angular maior e ele é a pedra principal também. Mas agora, se pensáramos por alguns minutos que o mensageiro da 7ª igreja era para restaurar a fé dos filhos, para a dos pais, em outras palavras, reconstruir a igreja novamente sob o poder do Espírito. Não pelo poder, não por força, senão pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nos últimos dias, Deus trará a sua igreja não por organização, não por denominação, senão pelo Espírito Santo. O príncipe Zorobabel com Josué era quem haveria de trazer a principal pedra. Ele colocou o fundamento na tipologia, ele levou o povo de volta para o fundamento. E aí do lado, as 2 oliveiras. E lá embaixo desse parágrafo escreve Zorobabel e Josué. É igual. Moisés e Elias. E em cima escreve Zacarias capítulo 4, 11. Zacarias 4, 11. As 2 oliveiras. Continua dizendo o nosso irmão William.
Em Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14, aparecem também em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14, também aparecem as duas oliveiras, aparecem que são os 12 ministérios de Moisés e Elias, que estarão no último dia sendo manifestados na terra. Surgirão do meio da igreja na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo de Deus, da igreja, que é o templo de Deus, o templo de Jesus Cristo, e depois no meio do povo hebreu. Vejam como ele tão claro fala aí, ou fala isso desses ministérios, que esses ministérios estariam, ou seja, mais adiante, surgiriam do meio da igreja, esses ministérios. Agora vejam que para Deus operar, trabalhar um ministério no meio do povo, como falamos no início, tem que ter um véu de carne. Para realizar ou fazer e para fazer essa obra, não pode ser que o opere ou faça em um bebê. Tem que ter crescido, ter o seu tempo de provação ou de prova, a sua trajetória, para já quando esteja na era que corresponde, ou ideal, que corresponde Deus começar essa obra e assim começar isso que estava selado no coração desse profeta, quebrar esse selo no coração e então começar a obrar, a operar através desse instrumento e realizar a obra que Deus prometeu para esse tempo. Eles estão esperando a Elias e vão ver Elias. Eles estão esperando Moisés e vão ver Moisés. Eles estão esperando o Messias e vão ver o Messias. E eles vão dizer, este é o que nós estamos esperando. Olhem, nesta mensagem à união invisível da noiva de Cristo, na página 47, nos diz, 47 embaixo, passando para 45, diz, vocês que são uma união espiritual pela palavra, que vocês estão mortos para com estes velhos esposos ou maridos, vocês estão nascidos de novo novamente. Aqui embaixo, nesta página embaixo, escreve o novo nascimento hoje é igual morte para a denominação e nascido a palavra ou para a palavra. E em cima de denominação escreve esposo, ou seja, seu velho esposo, seu antigo esposo. E palavra escreve esposo em cima. Não tente desenterrá-lo, ele está morto. Se ele é um cristão nascido de novo, esse pequeno germe ou gen que em ti é predestinado é palavra vindo, em palavra, em palavra, em palavra, em palavra, até que chega na estatura perfeita de Cristo. Isto é certo, verdadeiro, para que assim ele possa vir e receber a sua noiva. Agora apenas estamos prontos para uma coisa, e a saber é a vinda do Senhor. E escreve Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Em cima escreve, quando se abrir o sétimo selo, ou se abra, e escreve em cima disso também a segunda vinda do Senhor, quando se abra o sétimo selo, se abriu o livro da vida do Cordeiro, o título de propriedade. Vejam que quando ele toma o livro, levanta-se do trono do Pai, toma o título de propriedade, o abre e o entrega a um homem para um homem. Vejam, aí se abre esse mistério do sétimo selo, o qual é dado a conhecer através daquele que cumpre essa promessa, e o dá a conhecer à igreja noiva. Aí está o teu nome no livro da vida. O livro da vida é a palavra de Deus, porque a palavra é Deus, e Deus, a única coisa que é vida é Deus, assim que teu nome estava representado na Bíblia, antes de que a Bíblia se transformasse ou se tornasse em palavra. E do lado direito escreve o livro da vida igual à palavra. E do lado esquerdo também escreve a estatura, a altura perfeita, a palavra se fazendo carne. A estatura perfeita, a palavra se fazendo carne. Continua dizendo o nosso irmão William. E agora, nem será Elias literalmente, porque será um homem deste tempo final, no qual e nele estará esse ministério pela quinta vez. Estará
Ou seja, mais adiante, mais lá na frente, estaria um instrumento no qual nele Deus estaria operando esse ministério. E o de Moisés e o de Jesus. E agora nem será Elias literalmente, porque será um homem deste tempo final. Se é um homem deste tempo final, ora, tem que estar vivo, para Deus poder operar esse ministério e realizar essa obra da terceira etapa. E agora nem será Elias literalmente, porque será um homem neste tempo final e nele estará esse ministério pela quinta vez. Não será Moisés literalmente, mas o ministério de Moisés estará em um homem deste tempo final. E não será Jesus literalmente ou fisicamente, mas o ministério que estava em Jesus estará num homem neste tempo final. Porque nele estará o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, que é o único que opera os ministérios e o único que tem ministérios. Quem operou o ministério em Elias, quem operou o ministério de Moisés, quem operou o ministério de Jesus, quem é? O Espírito Santo. Vejam, na mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, nos diz na página 49, em uma partezinha aqui diz, agora, aqui com olhos mortais, o anjo do Senhor, cuja foto nós temos e foi fotografada como ciência, comprovada cientificamente, a mesma coluna de fogo que seguiu aos israelitas, esse foi Jesus. Quando tinha morrido, sendo enterrado, e ascendeu, subiu novamente a Deus, até Deus. E ele escreve aí, a coluna de fogo é igual, é Jesus. E ele escreve atrás, nesta mensagem, ele escreve atrás. Escreve, fazendo referência a essa página, escreve: a coluna de fogo é o anjo do pacto, Jesus. A coluna de fogo é o anjo do pacto, Jesus. Agora, o que foi visto pelo reverendo William Branham na visão da carpa da tenda, ele viu a coluna de fogo repousar sobre esse quartinho de madeira. Agora vejam vocês, se a coluna de fogo é Jesus, aí estão vendo o ministério de Jesus junto com o de Moisés e Elias nesse instrumento. Vamos continuar aqui, continua dizendo o nosso irmão William. Portanto, o Espírito Santo, que é o selo do Deus vivo, estará em um homem deste tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa do lugar santíssimo deste templo espiritual, que é a era da pedra angular. Tão simples assim, diz o irmão William, que é a era da pedra angular. Agora vejam como só os escolhidos de Deus que estariam recebendo a Ele na sua vinda, estariam compreendendo, entendendo esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E estariam compreendendo plenamente ou em plenitude tudo o que o irmão William nos trouxe. E certamente estariam compreendendo toda a mensagem do precursor. É por isso que ele nos dizia, pesquisem, examinem a mensagem do irmão Branham para que quando Deus esteja cumprindo isso, não passe em branco, despercebido. E tudo o que ele falou, as boas novas que ele nos trouxe, essas notícias da parte ou a favor de Deus para seus filhos. Agora, quando lemos todas as mensagens, podemos ver que ele estava falando lá e mostrando aquilo que seria a vinda do Filho do Homem. Muitas vezes ele falou como que se entendia que fosse ele, mas vejam, estava selado, isso ainda estava selado, porque cada mensageiro fala como que se neles estivesse se cumprindo essas promessas. Mas vejam, será naquele que Deus já pré-ordenou desde antes da fundação do mundo, no qual nele Deus está cumprindo essa promessa. Porque em nenhuma manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, nesses mensageiros, em nenhuma delas se realizou, se fez esse labor, esse trabalho de separação, tampouco a fé de rápido, porque não, já faz tempo que já estaríamos no milênio, faz tempo que estaríamos no milênio. Vejam, é agora, neste tempo final,
na etapa da Era da Pedra Angular, onde se está recebendo a fé de rapto e onde se está realizando, fazendo essa separação, essa segregação entre o que é certo e o errado, o certo e o errado. Separação entre o certo e o errado. Continua dizendo, e será um mensageiro dispensacional. Será o mensageiro da dispensação do reino, da sétima dispensação. E por causa disso, poderá entrelaçar a dispensação do reino e o evangelho do reino com a dispensação da graça e o evangelho da graça, sem nenhum problema. Olhem como tudo se fez de uma forma tão simples e somente só a igreja noiva percebeu, se deu conta desse entrelaçamento que se fez, onde se fechou a dispensação da graça e se começou de cheio, iniciou de cheio a dispensação do reino. Na mensagem O Deus desta Era Perversa, na página 18, nos diz, note, perceba, quando a igreja do mundo não aceitava Jesus, a palavra manifestada desse dia ou daquele dia, porque eles o tinham interpretado de uma outra forma, mas eles deveriam ter sabido que ele era a palavra, que ele era essa palavra, porque cada coisa que Deus disse que ele faria, ele o fez. E ele lhes disse, esquadrinhai, examinai as Escrituras para esta hora, e se eu não faço ou fizer as coisas que foram ditas ou faladas que eu deveria fazer, então não creiam em mim. E embaixo ele escreve aí, Jesus é igual à palavra manifestada para aquele dia. Eles disseram ou responderam, nós cremos em Moisés. Ele disse, se vocês tivessem crido em Moisés, vocês teriam crido em mim, porque Moisés falou de mim. E todavia eles não viram, mesmo assim não viram o mesmo Deus morrendo, do céu morrendo e dizendo as mesmas palavras que os profetas disseram ou falaram, que ele falaria, e eles mesmo assim não viram. Quando ele dizia para Davi dizia, amarraram minhas mãos e meus pés. Contar posso todos os meus ossos? Balançam sua cabeça, repartiram de mim suas vestimentas. Olhem, tudo isso eles falavam, os profetas tinham dito tudo isso, e aí estava aquele de quem eles tinham falado, profetizado, e nunca creram nele, nunca creram. Eles não eram do seu gen. Não eram do seu, não eram atributos, não eram do seu gênero, não era atributo dele, não eram do seu gênero. Eles não eram a palavra e até mesmo eram muito religiosos, porque eles creem ser muito religiosos, mas eles não eram a palavra, porque teriam reconhecido o seu lugar para essa hora. Note que formoso as Escrituras se unem a si mesmas juntas em cada era. Note agora, perceba, quando a igreja do mundo não quis ter a palavra de Deus para que governasse sobre eles, eles aceitaram um homicida, Barrabás. Vejam, sempre, aqueles que não são desses gens de Deus, não lhes agrada, não gostam que a palavra governe sobre eles. O que isso fez? Isso exaltou Satanás, o Deus desta era perversa, ao lugar que ele sempre tem desejado ou desejou. Do lado esquerdo escreve Barrabás. Agora escute, porque de Satã não se falou dele como um Deus em qualquer outra era a não ser nesta era. Falando dele como Deus. Não foi falado dele como Deus da era de Noé, não foi falado dele como Deus da era de Moisés, o Deus da era de Elias, senão nesta era perversa. A não ser nesta era perversa. Não perca isto. Ele é o Deus desta era perversa, adorado por milhões e milhões de gente, de pessoas, e não sabem disso. Mas deixemos que a Escritura descubra isso nesta manhã e vamos ver, então você saberá. Deixem que a Escritura, assim como nas reuniões do discernimento, quando o Espírito Santo chega na sua palavra e chama esse homem e diz, você não tem um negócio vivendo com essa mulher. Por que você fez isso 10 anos atrás, quando você se uniu com a mulher desse homem? Você não fez um bom negócio nisso. O que é que está fazendo? Descobrindo isso, desenmascarando Satanás que tem amarrado esse homem ou a mulher que está vivendo com o marido de outra mulher ou os pecados que eles cometeram. O que é que faz? O desenmascara, o desmascara. Escreve do lado direito, vendo pela Escritura.
vendo pela Escritura. Os doutores pegam instrumentos e tentam encontrar o que é que acontece. E eles não podem fazer isso. Nós não podemos dizer, mas nesse tempo, então, o Espírito Santo vem e revela o que ele é. E o desmascara. Vê, isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que ilumina na escuridão. E quando você toma ou pega e escreve aí, ouve, e quando você toma, pega um barulho, ou ouve um barulho no quarto, quando você ouve um barulho no quarto, soa misterioso, um monte de alguma coisa trabalhando, se mexendo, e você não sabe o que é isso. Acenda a luz. Rapidamente, grilos, baratas, eles são filhos da escuridão. E escreve grilos, baratas, filhos da escuridão. E embaixo também escreve, acenda a luz e verá os filhos da escuridão correndo, fugindo. Se acendeu a luz e houve um corre, e saíram vários correndo. E continua dizendo, e quando a luz cintila, eles se desparramam, se foram dentre nós, porque não eram dos nossos. A Bíblia diz, eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus do céu enviou a sua luz nestes últimos dias, para que ele pudesse iluminar o caminho para seus filhos, para que eles não andassem em trevas e tropeçassem, mas para que eles andassem na luz do alumiamento de Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, para sempre. Amém. Do lado esquerdo, desenha uma pedra angular e as eras, e escreve luz em cima. Note, perceba, Satanás não foi o Deus de qualquer outra era, a não ser desta era. Foi sua ambição ser como Deus no mero início, no mero princípio. Agora, lembre-se que ele nos disse como em 2000, estava se entrando na sétima etapa em 2000. E iríamos ver, diz, até quando vai durar. Quantos terão ficado aí? Vejam como tudo isso tem que ser olhado de diferentes ângulos para que se possa entender o porquê ele envia no fim do tempo, envia esses ministérios para fazer a separação, para fazer a segregação e fazer esse chamado, tal como ele o fez a mãezinha águia, fez e diz que é a palavra. Faz esse chamado, essa águia, aparece a águiazinha e diz, sobe aqui, saiam dessa sétima etapa, subam para a era da pedra angular, saiam da escuridão. Se acendeu a luz neste último dia, no dia postreiro. Amém. Foi a sua ambição ser como Deus no mero princípio ou início. Vejamos isso, leiamos isso, apenas tomaremos um tempinho. Vamos de volta, vamos ver. Eu tenho escrito que Deus disse o que Satanás fez, Isaías 14, 12 e 14. Perceba, como caístes do céu a luzeiro, filho da manhã, cortado fostes para a terra ou em terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, nas alturas junto com as estrelas de Deus, levantarei o meu trono junto às estrelas de Deus nas alturas. Filhos de Deus agora. E no monte do testemunho me sentarei dos lados do norte, pelas bandas do norte. E ele escreve norte. Era a ambição de Satanás, de ser adorado igual a Deus, como Deus. Ele levou duas terças partes das estrelas do céu. E do lado direito escreve Lucifer, e em cima tinha escrito 2 de Tessalonicenses 2, do 1 ao 10. Ou seja, escreveu norte, 2 de Tessalonicenses 2, do 1 ao 10, e escreve Lucifer. E aqui do lado das estrelas escreve luteranos, wesleyanos, pentecostais. 2/3 partes do céu ascendeu, subiu a si mesmo acima das estrelas, pregou a elas e enganou 2/3 partes delas. Vê você?
2 terças partes. Muito bem. Essa é a sua missão. E agora ele está pronto com a sua cuidadosamente escolhida e educada noiva pela sua própria sabedoria. Vê? Toda pintada no seu engano de grandes edifícios, grandes denominações e pintura de sabedoria e de teologia e astuto intelectual e educados para enganar o mundo todo e se tornar-se fazer um Deus. E isso é o que ele fez. Tudo encabeçando-se em cima da pessoa do anticristo, quem já foi coroado o vicário de Deus pela sua noiva científica, amante do mundo, toda vestida com pompa de intelectualidade, educação religiosa. Ela é feita religiosa igual a ele, e pela sua própria interpretação da palavra de Deus, como fez com Eva, e como seu filho Caim fez. Agora você diz: filho de Satanás, e me ensine um lugar na Bíblia onde Caim jamais foi chamado como filho de Adão. E ele escreve aí: Caim adorou incorretamente, erroneamente, e depois matou o seu irmão Abel. E escreve a Inquisição. A Bíblia disse que ele era ou foi o filho desse perverso, semente da serpente. Não, a cobertura foi tirada agora, a pirâmide foi aberta como a revelação ensinou. Note, perceba o que ele fará o seu pensamento. Ele pensou que Deus morava na beleza mundana. Ele fez isso no céu. O pecado nunca iniciou no jardim do Éden, começou no céu quando Lúcifer, o filho da manhã, exaltando-se a si mesmo em beleza e desejava um reino muito mais formoso do que o de Miguel. E ele pensou que Deus morasse ou morava na beleza. Lembre-se que quando ele criou, ou seja, quando ele formou a Eva da costela de Adão, o diabo disse: se a fizer assim, assim, tem um lugar que ele escreve que foi desenhada pelo diabo. Vejam, ele a desenhou, foi desenhada pelo diabo, diz lá. Eu não sei se é no da divórcio e casamento ou na semente da serpente. Vejam, a fez bela, formosa. Agora vejam vocês que nos animais, ou entre os animais, o mais formoso é o macho. Entre os animais, tu vês um galo, tu vês a galinha e vês o galo é mais formoso ou bonito? Tu vês um cavalo e uma égua, o cavalo com a sua crina formosa. Vês um leão e uma leoa, o leão é mais formoso. Vês uma águia, a águia macho, se vê formoso, vês também esses que levantam o rabo, a cauda, que tem muitas cores, os pavões, pavão real, vê um pavão real, é formoso com o seu rabo, a sua cauda, mas em compensação o homem e a mulher, a mais formosa, é a mais bela no homem. Agora, aí diz, escreve ele, o arcanjo Miguel e seu reino, do lado direito, onde ele diz, ele desejava um reino muito mais formoso que o de Miguel, e escreve arcanjo Miguel e seu reino. E em cima escreve a vinda do reino, na página, em cima da página, escreve a vinda do reino. E note, perceba, Caim, ele não queria sacrifício de sangue. Ele veio oferecer o fruto ou as coisas do campo de beleza em cima do altar. Fez exatamente como Abel fez. Fez o sacrifício, ajoelhou-se diante de Deus em adoração, obediente em cada jeito, forma obediente, mas sem a revelação da palavra. Essa é a grande diferença. E a palavra era desde o princípio, o plano de Deus era desde o princípio. O plano de Deus desde o princípio era o quê? A palavra, que se cumprisse a palavra. Você e eu éramos desde o princípio a palavra, você e eu. Mas Deus revelou pela revelação a mera coisa que ele vindicava e queria, e pontualizava, e queria que isso estava bem, estava certo. Do lado esquerdo escreve vindica, confirma. Não religiosidade, não altar, nem pertencendo a uma igreja, fazendo sacrifício em serviço
ser sincero, mas pela revelação da palavra de Deus. E do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Deus revelando-se àquele que a sua mãe não tomou uma maçã. Deus revelando-se àquele que a sua mãe não pegou uma maçã que uma víbora lhe deu. Mas que ela teve uma questão sexual com a pessoa de Satanás, na forma da besta, não réptil, mas muito mais astuta, sutil, de todos os do campo, a imagem do homem, mais sutil. E escreve do lado esquerdo a imagem, a única coisa com que a semente se mesclaria. Agora a ciência está tentando encontrá-lo, e eles nunca o encontrarão, porque cada osso no seu corpo foi mudado, mas a Bíblia o declara assim, foi no chefe, foi no cacique dessa semente da serpente que o diabo entrou no chefe e se encarnou. Nesse lugar aí que existia para a alma, mas que não tinha alma, o diabo. Ou seja, a serpente. E aí o diabo se meteu aí dentro, nesse lugar onde a alma iria, ou estaria. E aí enganou a Eva. Enganou a Eva a que ele mesmo tinha dito, se fizeres elas assim, claro, porque já estava desejando-a, estava desejando ela para estar com ela. Agora aí tem algo aí, vejam que já o diabo tinha essas coisas que são, vejam, como desejos malignos e coisas que não pertenciam ao reino de Miguel. E isso, ele precisava de um corpo para isso, para falar com Eva e, vejam, e aí seduzi-la, falar coisas bonitas com ela e tudo o que ele falou, mudando certas coisas daquilo que Deus tinha dito ou falado que ela não fizesse. Falou a mesma coisa, mas acrescentou e disse, não, pelo contrário, é que vão conhecer mais coisas, serão como deuses. Ou seja, ele precisava de um corpo para poder se expressar, todas essas coisas malignas. Agora, vejam vocês aqui, continua dizendo, onde tínhamos parado, perceba. O que este indivíduo vai fazer? Este indivíduo se sentará no templo de Deus, que é a igreja, revelando-se a si mesmo ser Deus, e escreve o cristianismo denominacional aí em cima, aí mesmo, nessa oração. Agora, se você deseja ler isto em 2 de Tessalonicenses 2, 3 e 4 e Apocalipse 13, 4 ao 11 e 12, onde ambos os profetas falaram, ambos João e Paulo falaram daquilo que seria nos últimos dias. Você leia isso para, assim, economizar tempo. São das escrituras que eu tenho anotadas. O dia em que estamos vivendo é chamado na Bíblia o dia do homem. Este não é o dia de Deus. Deus não é o Deus desta terra. A Bíblia diz que não é. É o Deus do céu. Mas este não é o dia de Deus. Este é o dia da escolha. Cada um vive para este dia e morre. Você escolhe a Deus e vive. E Deus é a palavra, e a palavra é a palavra manifestada para a hora e o dia. E escreve Deus feito carne. E continua dizendo aqui o nosso irmão William, ele conhecerá como fazer esse entrelaçamento, porque lembrem-se que para refrescar um pouquinho o que nós lemos, o parágrafo anterior dessa mensagem que nós estamos lendo, e será o mensageiro dispensacional, será o mensageiro da dispensação do reino, da sétima dispensação, e por isso poderá entrelaçar a dispensação do reino e o evangelho do reino com a dispensação da graça, o evangelho da graça, sem nenhum problema. Ele conhecerá, e aqui continuamos, ele conhecerá como fazer esse entrelaçamento, porque será o Espírito Santo nele
operando e fazendo esse entrelaçamento. Quem é o Espírito Santo? Nós sabemos que é o anjo do Senhor. E ele coloca aí o Espírito Santo Gabriel. Agora, assim como Gabriel revelou para Daniel o que estava escrito no livro da verdade, vejam, ele tem um profeta nesta terra, neste tempo final, para quem ele está lhe mostrando todas estas coisas e dando a conhecer a ele todas essas coisas que estariam acontecendo no meio da raça humana. Olhem na página 41. Parágrafo 333 nos diz: agora, quando volta o Evangelho para os judeus, quando o dia do gentil se acabar ou se acabe, o Evangelho está pronto, e aí ele escreve a dispensação da graça em cima, a dispensação da graça, escreve em cima, Evangelho do Reino, ou seja, esse entrelaçamento, vejam aí, o Evangelho está pronto para ir para os judeus. Qual Evangelho? O Evangelho do Reino. Se eu apenas pudesse lhes pregar uma coisa que está por acontecer aqui, vê aqui mesmo neste dia, vê? Está por acontecer quando entremos na era da igreja. E esta grande coisa está por acontecer. Seguirá ou irá até Revelação 11 e levantará esses dois profetas, Elias e Moisés, retornando novamente pelos judeus. Estamos prontos para isso. Tudo está colocado em ordem, preparado. Esta mensagem gentia, assim como os judeus trouxeram para os gentios o levarão de volta para os judeus de novo, e o rapto virá. E escreve em cima, aí em cima escreve: os gentios, Moisés e Elias, levam a mensagem para os judeus e o rapto virá. O rapto virá. E no parágrafo 13 em cima desse que lemos, no começo aí em cima escreve: o dia gentil é igual à dispensação da graça. E escreve Moisés e Elias. Agora continua dizendo o nosso irmão William: ele conhecerá como fazer esse entrelaçamento, porque será o Espírito Santo nele operando e fazendo esse entrelaçamento, e o Espírito Santo estará através dele ou por ele, dando-nos a revelação do mistério do sétimo selo, do mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos. E isso nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Na citação da página 7 também nos diz, parágrafo 59, diz: mas o que eu penso que o Senhor vai fazer, esta mensagem tão rápida para o mundo, é isto aqui, que ele vai enviar o seu poder e demonstração do Espírito Santo, que rodeará o mundo todo apenas no espaço de tempo de uns poucos dias. Eu creio que está chamando a sua igreja, reunindo a gente, as pessoas, juntando-a para este grande evento que virá a acontecer ou acontecerá. E desenha uma pedra angular e as eras do lado direito, e em cima escreve: para a grande mensagem com Moisés e Elias. E nesta mensagem que me passaram aqui uma porção dela, um pedacinho dela, onde ele diz: isto foi a bênção de invocar o nome de Deus, diz: quando apareça nosso Senhor encarnado, manifestado em carne humana em um homem, aí nos será dado a conhecer o mistério do sétimo selo, ou seja, o mistério da sua vinda. O mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, que é Jesus Cristo no seu corpo teofânico, vindo, velado em carne humana no último dia. Ele mesmo dará a conhecer essa revelação, dará a conhecer a revelação da sua vinda em carne humana no último dia, no seu anjo mensageiro. Esse é o mistério desse sétimo selo. Vejam como
tudo Deus o está cumprindo neste tempo final, no meio da igreja noiva. E depois vejam vocês que as virgens fátuas ou loucas também terão essa parte, e isso já está se entrelaçando, tudo isso já está se entrelaçando, e o mundo que vai receber como testemunho de que já não há salvação, não existe salvação, o testemunho. E os 144 mil que brevemente serão selados com esse anjo que sobe de onde nasce o sol, vejam, que está no meio da sua igreja, operando no meio dela, trazendo para ela a fé de rapto. Na página 41, diz... E agora, parágrafo 335... E agora Noé era um tipo dos judeus, mas Enoque foi-se sem ver morte, partiu. E quando Noé viu a Enoque ir-se ou partir, ele soube que era tempo de começar a arca, certamente. Esse é o sinal de Noé, quando Enoque foi para o lar. E tão breve quanto a igreja gentia seja tirada, então ele se faz manifesto para Israel, se manifesta para Israel. E ele escreve, Noé é igual aos 144 mil judeus. E também escreve, Noé viu Enoque ir-se, partir. Enoque é igual à esposa do cordeiro, será raptada. E escreve, quando a igreja seja ou for tirada, o tempo terminou para os gentios. Agora vejam, é tirada da sétima etapa e é colocada lá em cima na era da pedra angular. E já depois, vejam, fisicamente será tirada do meio da humanidade para ir para a ceia das bodas do Cordeiro, enquanto o mundo está passando pela grande tribulação. Porque lembre-se que os 144 mil, aí é que você enquadra e vê esse outro ângulo, quando ele diz, na página 359, que eles são selados antes de começar ou iniciar a grande tribulação. A tribulação. Agora vejam que tudo isso, a pessoa arma todo esse quadro e compreende e entende tudo. Por revelação, o que nos trouxe o precursor da segunda vinda do Senhor neste tempo final, ou seja, para este tempo final ser cumprido, tudo ser cumprido tudo o que ele precursou, anunciou. A adoção na cima, no topo. Foi para mim um privilégio, uma bênção grande poder enviar essas palavras sobre este tema, a adoção na cima, a ti, missionário Miguel Bermúdez Marim, que Deus te abençoe grandiosamente e continue te usando grandiosamente na obra de Deus neste tempo final. E a todos os ministros e a todos os irmãos nos diversos países. O grande gabinete do reino do Messias. Filhos e filhas de Deus, que brevemente Deus derrame de sua plenitude sobre todos e cada um de vocês e também sobre mim, e brevemente seja cumprida a promessa de selar esses 144 mil e que também Deus obre a favor já abertamente do mundo denominacional e também do resto do mundo. E Ele preencha esses vasos, com a sua plenitude e estremeça esse mundo como jamais tenha sido ou foi estremecido. Que Deus os abençoe e guarde, e que essa palavra brevemente seja cumprida no nosso tempo, em nossa era, a era da pedra angular, e nossa dispensação, a dispensação do reino. Onde? Lá em cima, no topo, na cima, a adoção na cima. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.